E aí nós temos, gente, nesse livro maravilhoso, Jesus e a Atualidade, logo no primeiro capítulo, a Joana de Ângeles vai falar sobre Jesus e desafios. E a Joana começa falando o seguinte, que o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Então, a evolução não é uma coisa fácil, não é algo que se dá de forma mágica. A evolução, ela tem essa característica, essa marca da dificuldade. Então, ela continua. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, a Joana traz uma coisa aqui que vai ao encontro do Livro dos Espíritos, né? Dessa questão que eu acabei de ler para vocês, 132. Ela fala que somente quando a dor nos visita é que nós começamos a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais a gente encontre um lenitivo, né? Que a gente encontre um consolo. Então, para a gente ver como a dor, ela ainda é necessária nesse nosso processo evolutivo. Então, não significa aqui que nós estejamos fazendo uma apologia à dor, mas que a gente consiga compreender que a dor, ela tem uma função. E quando a dor, ela cumpre a sua função, ela não precisa mais permanecer. Quando a gente aprende aquela lição, então a dor pode ir embora, né? Nós podemos perceber isso, por exemplo, nas doenças. As doenças de ordem física, né? Nós também temos os transtornos mentais que afetam a nossa saúde mental. Então, quando nós adoecemos, segundo Joana de Ângeles, primeiro o espírito está doente. E aí o corpo padece, né? Ou o corpo, ou a nossa mente, mas tudo faz parte de uma grande rede. Porque nós somos seres integrais, como ela fala, né? Nós somos seres sistêmicos, então nós temos tudo isso em nós. Inclusive, ela coloca que nós temos as dimensões biopsicossocial e espiritual. E a gente poderia até acrescentar a dimensão ecológica também, né? Enfim, então a dor, ela faz parte. Ela é como se fosse uma mola propulsora do progresso. Então, a gente precisa ter essa ideia, essa dimensão da dor, para que ela não fique banalizada e para que a gente também não estagne nela, porque ela vem para promover uma mudança, né? A Patrícia colocou aqui, o adoecimento é o chamado do espírito para olhar para si. Perfeito, amiga, muito bom, é isso mesmo. E aí nós temos eu queria indicar para vocês, gente, uma obra maravilhosa, um livro que se chama Em Busca de Sentido. Sobre as doenças, tem um livro que se chama A Doença como um Caminho, maravilhoso. Os dois autores são alemães e eles vão falar que a doença é esse chamado, né, como a Patrícia coloca, né, ela nos faz entrar no eixo, né, num centramento. Quando a gente está se desviando muito do nosso caminho, então a doença faz esse resgate, né, nos coloca de novo na nossa trilha, na trilha certa. E aí, falando da dor e do sofrimento de uma maneira mais ampla, existe esse livro, como eu estava falando para vocês, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra austríaco. O Viktor Frankl, ele era judeu, então ele chegou a ser capturado, né? Ele ficou como prisioneiro num campo de concentração. E a primeira parte do livro dele é toda narrando essa experiência que ele teve no campo de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração. A gente pode imaginar que conseguir sobreviver a um campo de concentração já é difícil. Imagina 4, né, gente? Então, assim, ele passou por essa experiência muito forte. E quando ele estava nesse campo de concentração, ele começou a perceber o que realmente dava sentido à vida dele.
no que é que ele se agarrava para ele se manter vivo, né? Para ele continuar com o desejo de ficar vivo. E aí ele se prendia às lembranças da família, ele queria se manter vivo para ele voltar para a esposa, ele queria se manter vivo para ele continuar com o trabalho dele, né? Então, ele começou a se ancorar nessas coisas que ele viu que davam realmente sentido à vida dele. E ele fala que o sofrimento pelo sofrimento a gente não suporta. Qual é o sofrimento suportável para a gente? É o sofrimento que ele tem um sentido. Então, o sofrimento, ele precisa ter um sentido. Do contrário, a gente vai sucumbir. Aí nós podemos entrar numa depressão mais profunda. Nós podemos ter a ideação suicida, né? Porque a vida não faz mais sentido. Eu quero acabar com aquele sofrimento, né? Então, muitas vezes existe esse desejo, né? Quem busca o suicídio, na verdade, busca eliminar aquela dor. Porque ele não tá vendo sentido naquela dor. Às vezes acha que a dor é injusta, né? Às vezes acha que a dor é insuportável. Enfim, e aí ele entra numa situação muito, muito difícil, né? De conseguir sair, porque ele fica ensimesmado, né? Olhando para os próprios problemas sem ter essa visão mais ampla. Então, é muito importante nós entendermos que aqui, nessa vida, numa vida material, nós vamos passar por sofrimento, né? E o que vai diferenciar é a maneira como a gente vivencia o sofrimento, né? A maneira como nós lidamos com isso. Então, isso é muito importante, né? A gente buscar encontrar um sentido para a nossa vida, um sentido para o nosso sofrimento. O que é que essa dor quer me mostrar? Qual é o sentido disso? Né? Qual é o aprendizado para o meu espírito? Porque às vezes a gente não vai conseguir encontrar um sentido na dor para essa personalidade de vida atual, para o nosso ego. Mas para o nosso self, que é o espírito, a gente vai ver que há um sentido. Que é como se a dor funcionasse, como eu disse, como essa mola propulsora, né? Ela é esse trampolim, ela nos faz galgar degraus que nós não galgaríamos se estivéssemos na nossa zona de conforto absoluta. E aí, gente, a Joana de Ângeles continua falando assim: vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz que passa a querer em forma duradoura. No começo, são dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade, olha só, com breves presenças do sofrimento. Vai mudando, né? Primeiro a gente tem muito sofrimento com pequenos intervalos de paz. Depois a gente passa a ter mais tranquilidade e bem-estar com pequenas dores, né? O sofrimento passa a ser menor, pequenas presenças de sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Maravilhoso. É isso que a Joana coloca, né? Então, a Joana fala que nós vivemos, gente, num duelo interior. Esse duelo entre o bem e o mal, né? Então, nós nos vemos muitas vezes nesse impasse. O que fazer? Que caminho seguir? Ceder essas sugestões aqui inferiores, né? Ou ceder às sugestões superiores. E aí, quando a gente cede às sugestões inferiores, nós vamos padecer, né? Naturalmente, a gente vai colher as consequências. Assim como quando a gente cede a essas influências superiores. Então, tudo vai a partir do nosso livre-arbítrio e do que a gente vai experimentando, né? Nós aprendemos muito também com os nossos erros. Os nossos erros são grandes professores. Quando a gente entende que o erro ele pode ser uma possibilidade de reflexão, né?
de parada, da gente rever as nossas atitudes, e aí a gente pode seguir em paz, né? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui para vocês. Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Só é possível vencermos a nós mesmos, galgarmos patamares superiores se nós nos conhecermos. O autoconhecimento é difícil, né? A gente acha que o autoconhecimento é fácil, é tranquilo. Não, se a gente faz um autoconhecimento com uma certa criticidade, o que não significa culpa, né? A gente vai perceber o seguinte, que nós temos muitas sombras. As sombras seriam esses aspectos da nossa personalidade que a gente rejeita, que a gente não gosta de olhar. Então, eu não gosto de olhar para a minha vaidade, eu não gosto de olhar para o meu egoísmo, eu não gosto de olhar para o meu orgulho, né? E aí, o que é que eu faço? Eu vou projetar no outro. Eu não olho em mim, eu vou olhar em alguém, né? Então, quando a gente faz esse exercício de projeção, nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Então, esse mergulho em si mesmo, ele é muito importante, porque a gente vai se deparar com aspectos da nossa personalidade que não são agradáveis, mas que eles precisam ser vistos. E muito além disso, eles precisam ser integrados. Então, a gente fala de integrar a nossa sombra. Seria o quê? Eu não vou negar a sombra. Eu não vou negar que ainda existe egoísmo em mim, vaidade, orgulho, inveja. Eu não preciso negar isso. Eu posso perfeitamente olhar para isso e dar um bom lugar para a minha inveja, dar um bom lugar para o meu orgulho. Em que sentido? Eu tenho isso em mim. Eu tenho inveja, eu tenho orgulho. Se eu reconheço quando isso vem, quando isso aparece, eu não sou tomada por isso. Porque eu estou olhando, né? Eu estou atenta ao que está acontecendo. Mas se isso é um ponto cego para mim, então eu posso sim ficar tomada pelo meu orgulho, pela minha ira, pela minha vaidade, pela minha inveja. Aí eu fico tomada pela sombra. E não é interessante. Então a sombra, ela tem essa função de nos mostrar esses aspectos da nossa personalidade que ainda precisam ser trabalhados. Porque o que já está trabalhado, a gente precisa manter e aperfeiçoar. Mas o que ainda não está trabalhado, a gente precisa cuidar. Do contrário, isso vai crescer como uma erva daninha, né? Vai crescendo e vai fugindo ao nosso controle. Então, por isso que é importante não negar, que é uma coisa que a Joana de Ângeles fala também, né? Que a gente precisa cuidar das nossas sombras, reconhecer as nossas sombras, olhar para elas, né? Então, tudo isso é importante.